os espíritos das trevas causaram o coma nele. Lembra do livro dos espíritos? Tem uma questão lá que fala: os espíritos têm muito mais poder do que vocês possam imaginar. É porque muita coisa não é permitida que os espíritos das trevas façam, mas algumas coisas são, para aprendizado. Nós vamos, através desta palestra, mostrar para vocês o quanto a técnica das trevas é avançada. A técnica para atrapalhar tudo o que é da luz, atrapalhar tudo o que é bom, atrapalhar a evolução da humanidade, o crescimento da humanidade. Espíritos desencarnados, voltados para o mal, que não querem o progresso, não querem o avanço, não querem a evolução da humanidade. Espíritos que já estão condenados, que já sabem que o tempo deles acabou, já sabem que serão convidados, entre aspas, a habitar outros mundos no universo, mundos mais atrasados, para recomeçar na sua evolução, habitar mundos onde a vibração, a frequência da humanidade desses mundos condiz com a frequência desses espíritos embrutecidos, endurecidos, espíritos que estão distantes do amor fraternal, distantes da paz. Então nós vamos perceber que nem sempre a doutrinação é o ideal. A doutrinação é maravilhoso. Tem espíritos que uma boa doutrinação pode revertê-los para o bem. Uma boa doutrinação pode quebrantar o coração deles. Mas tem espíritos os quais a simples doutrinação não adianta. Então, deverá ser usada uma outra técnica com esses espíritos. Se nós ficarmos estagnados nas doutrinações, nas orações que nunca acabam, que oração é muito bom, mas se nós ficarmos só nisso, nas doutrinações, nas orações, né, nos passes magnéticos, tudo isso é muito bom, mas se a gente ficar parado só nisso, esses espíritos vão brincar de atrapalhar o que é bom, de atrapalhar o que é progresso, de atrapalhar o que é luz. Então é necessário que a gente entenda que há muito mais, que há espíritos inteligentíssimos, dotados de uma técnica, de uma ciência e de um conhecimento magístico muito mais profundo que vocês possam imaginar. Então esses espíritos não vão aceitar doutrinação. Se você quiser começar a doutriná-los, se você quiser começar a falar de amor, de paz, para eles se converterem ao bem, para eles se converterem a Jesus, eles não vão aceitar. Muitos deles vão debochar de você, vão rir, muitos deles vão fingir que estão chorando, fingir que estão aceitando a sua doutrinação, que elas estão lindas, mas eles estão brincando com vocês. Estão brincando. Especialistas em enganar, eles sabem o mal que eles fazem. Eles sabem quais são as consequências do que eles estão fazendo. Eles conhecem a lei de ação e reação. Eles sabem que tudo o que eles mandam para alguém, seja bom ou ruim, volta para eles. Eles sabem que eles terão que enfrentar reencarnações expiatórias para quitar os seus karmas. Eles sabem de tudo isso. Eles são endurecidos, são embrutecidos. Eles já não sabem o que é o amor há muito tempo. Então eles só sabem o que é o mal. E eles não se importam com você.
Eles não se importam com as pessoas. Eles não se importam com ninguém. Eles só se importam com eles mesmos. Eles só se importam com o bem-estar deles. Eles só se importam com os prazeres deles. Eles só se importam em adquirir cada vez mais poder, em dominar cada vez mais consciências. Eles são egoístas, muito egoístas, extremamente arrogantes e orgulhosos, se acham os melhores, se acham poderosos, porque eles têm muito conhecimento. Muito conhecimento mesmo, um conhecimento de botar inveja em qualquer mago encarnado, em qualquer bruxo encarnado, conhecimentos de botar inveja em qualquer orador espiritualista que tem por aí que seja muito bom. Eles têm um conhecimento muito grande. Ainda são dotados de um poder mental também muito grande. Uma força mental, um poder magnético, um poder hipnótico muito profundo. Então, gente, nós estamos aqui na Terra ainda sim num campo minado. Principalmente quem está se iluminando, quem está querendo evoluir, quem está querendo crescer. Esses são aqueles os quais eles mais colocam a sua atenção para atrapalhar. Se você estiver numa obra de luz, então, para o mundo, seja na internet, ou seja num centro espírita sério, ou num centro de umbanda sério, ou numa igreja evangélica séria, porque todos são de luz. Se você estiver numa obra, então, você está muito visado pelas trevas. Pode ter certeza. Você está muito visado. E eles vão fazer de tudo. Eles vão fazer das tripas coração para destruir o trabalho o qual você está. E geralmente, eles gostam primeiro de começar de dentro para fora, porque não tem nada melhor do que destruir um trabalho espiritual de dentro para fora. Ou seja, eles não usam só a mente das pessoas de fora, eles usam principalmente a mente das pessoas que estão dentro, porque não quer dizer que você está numa obra de luz que você é de luz, muito pelo contrário. Então, naquela obra de luz, se tem ali uma, duas ou três pessoas que está de acordo com a luz e os outros não estão, mesmo achando que estão, eles vão usar esses que não estão de acordo com a luz, ou seja, que estão em sintonia com eles, para destruir aqueles que estão fazendo o trabalho certinho, para destruir aqueles que estão no caminho correto. Eles vão usar os de dentro para destruir com tudo. Vocês já tiveram alguns exemplos por aí. E não foi falta de aviso. A espiritualidade já vem avisando há muito tempo. E muita gente está caindo nessa. Então, gente, vamos atentar para isto, porque se você entrar em sintonia com esses espíritos, eles vão brincar com a sua mente, você vai se tornar marionete deles e você não vai perceber, porque esses espíritos, eles usam as pessoas, fazendo com que a pessoa que está sendo usada tenha a impressão que ela é dona de si mesma, fazendo com que a pessoa tenha a impressão que ela não está sendo usada. Tanto é que se alguém falar, ela vai dizer, não, eu estou completamente são, eu sou o dono de mim mesmo, eu sou o dono dos meus pensamentos, eu sou o dono dos meus atos, eu sou o dono da minha conduta. Não é. Está sendo manipulado como um boneco de ventríloco, está sendo conduzido como um cego, está sendo conduzido como uma criança e não percebe e não admite também se alguém falar. Lembre-se que as coisas ruins não acontecem só com os outros, elas podem acontecer conosco também, porque nós não somos melhores do que ninguém. O que existe são pessoas mais evoluídas do que outras, mas você ser mais evoluído não torna você melhor do que o outro que é menos evoluído. Isso não existe. Todos nós somos iguais. Você pode ser um Jesus Cristo encarnado na Terra.
Você não é melhor do que os outros. Você é igual aos outros. Você só é mais evoluído. Apenas isso. Apenas isso. Você ser mais evoluído não torna você melhor do que os outros. Entenderam? Entenderam bem? Então, é assim que funciona. Porque Deus ama todos igual. Todos igual. Mas o Pai corrige o tempo inteiro. Ainda mais aqui no planeta Terra, que é um planeta escola. É um planeta escola muito eficiente para aqueles que escolheram evoluir na dor. Para aqueles que escolheram aprender na dor. Pode ter certeza. Aqui é um planeta onde habita uma humanidade, ou seja, onde habitam espíritos, encarnados ou desencarnados, que escolheram aprender na dor. Não foi Deus que causou o sofrimento nas pessoas. As pessoas causaram o sofrimento nelas mesmas. Deus não causa o sofrimento de ninguém, porque Deus é pura alegria e amor. Deus não quer ver você triste. Quem se coloca triste é você mesmo. Quem cria um inferno dentro de você é você mesmo, não é Deus. Deus não tem culpa de nada disso. Deus não te joga no inferno. Deus não te joga em esferas umbralinas. Deus não te joga em dimensões de sofrimento e dor. Deus não te joga em sítios sombrios. Quem se joga nesses sítios sombrios é você mesmo, pelo que tu vibra, pelo que tu emana, pelo que tu pensa, pelo que tu sente, pelos seus atos. Entenda isso. Entenda isso e não reclame. Porque se você não fez nesta vida, você está respondendo pelo que você fez em vidas passadas, mesmo que você não acredite em reencarnação. Você está pagando muita coisa que você fez em vidas passadas. Ah, mas eu não lembro. Não importa, não existe isso de eu não lembro, então eu não fiz. Isso é uma ignorância muito grande. Não importa que você não lembra. Pode ter certeza. Você fez e está pagando agora. Senão você não estaria aqui na Terra. Você estaria num planeta muito melhor. Um planeta que já não é mais kármico. A única forma de você se livrar de tudo isso é aceitando o que está acontecendo, mas não ficar parado. Trabalhar para quitar logo esses karmas. E trabalhar para elevar a sua frequência. Para vibrar no amor, vibrar na serenidade, vibrar na tranquilidade, vibrar na fraternidade, vibrar verdadeiramente na paz e no amor. Não só da boca para fora, você tem que ser, você tem que sentir. Você entende isso? Você tem que ser, você tem que sentir. Porque falar, todo mundo fala. Não adianta você falar uma coisa, não adianta você falar mansinho, não adianta você falar palavras bonitas, mas o que você está emanando é totalmente diferente do que o que você está falando. E aqui na Terra tem muita gente assim, que fala muito manso, fala muito bonito, mas o interior não condiz com o que ele está falando e nem com o jeito qual ele está falando. Então esse jeito bonitinho, amoroso e devagar que você fala, ele tem que estar em equilíbrio com o que você sente, com o que tem dentro de você. Assim como você tem que ter humildade para entender que você não é perfeito e que você está aqui para crescer e evoluir. E quando alguém disser para você, fulano, você está crescendo, você está evoluindo, mas tem uma parte aqui, tem umas situações aqui em você que ainda está muito ruim. Eu não estou te julgando, eu estou te ajudando. Sabe por quê, gente? Às vezes a gente não se enxerga.
E às vezes as pessoas são instrumentos muito bons da espiritualidade, seja ela quem for, porque todos são usados por Deus. Às vezes as pessoas são instrumentos muito bons para nos ajudar a enxergar aquilo que a gente não enxerga de nós mesmos, para a gente poder crescer e evoluir. E às vezes a espiritualidade usa alguém que é ruim, alguém que é bem complicado, alguém que não está em sintonia com a luz, mas é usado. Porque se as trevas podem usá-lo, pode ter certeza, a luz também pode. Então tem muita gente complicada, muita gente que está voltada para o mal, que se a espiritualidade quiser, se Deus quiser, Ele usa aquela pessoa para falar com um justo, para falar com alguém que está crescendo, para falar com alguém que precisa evoluir. Então essa pessoa que receber o recado não pode falar assim para o outro. Quem é você para falar isso para mim? Você é mau, você também é ruim. Quem é você para falar isso para mim? Não faça isso não, porque aquela pessoa que é ruim, que é má, é filha de Deus também. E se Deus quiser usá-lo para te dar uma lição, para poder fazer você enxergar o que está errado em você para você melhorar, Deus vai usar aquela pessoa. Então você tem que ouvir a todos. Você tem que ouvir aquele que está vibrando no bem e você também tem que ouvir aqueles que teoricamente são os maus, porque os maus também são usados na hora que precisa ser usado. Você acha que Deus vai perder a oportunidade de usar alguém para instruir você, para você crescer? Às vezes Deus usa quem está ali, não tem uma pessoa melhor, vai usar aquela ali mesmo. Então dê ouvidos sim, mesmo a quem é mal. Eu já vi muita gente ruim ser usada e dar conselhos maravilhosos para as pessoas, mesmo sendo pessoas complicadas, pessoas que estão cheias de defeitos. Quer ver um exemplo disso? Os médiuns. Os médiuns são cheios de defeitos. Os médiuns são os espíritos encarnados mais complicados que tem. São espíritos endividados, são espíritos doentes, cheios de paixões. E muitos deles são usados, mesmo sendo ruins, mesmo sendo maus. Então você dizer assim, quem é você para me dar uma lição de moral? Quem é você para me instruir? Isso que você está fazendo, quem é você? Isso é arrogância. Você está se sentindo superior àquela pessoa. Isso é arrogância, isso é vaidade. Tem que ouvir a todos. Porque todos são usados. Presta atenção em o que a pessoa fala. Porque às vezes ali é a voz de Deus falando e você não se ligou. Porque muitas vezes Deus fala com outro filho através de um outro filho. Você não vai ouvir uma voz do além, meu filho, eu sou o teu Deus, faça isso, isso, isso. Não, ele vai usar uma pessoa, qualquer, seja quem está no bem ou quem está no mal. Então quem está no bem não pode ficar se sentindo também superior, porque é usado por Deus, todos são usados. Mas é claro que tem gente que é muito complicada. Então você tem que saber filtrar. Você tem que saber filtrar tudo que aquela pessoa que é má, que está voltada para o mal, faz, porque ela vai também ser muito usada pelas trevas. Então você vai ter que filtrar quando ela for usada por Deus, que é assim que Deus faz. Ó, treva, chega um pouquinho para lá, eu sei que vocês dominam ele, mas agora aqui, ó, eu tenho que usá-lo, porque esse filho aqui é um filho que está indo muito bem, mas ele precisa melhorar algumas coisinhas. E eu quero que ele melhore essas coisinhas que estão faltando. Então eu vou usar essa pessoa aqui, que vocês usam, que vocês das trevas usam, porque tem um bem maior aqui. Ó, eu tenho que instruir esse aqui. E aí a luz joga os trevosos para o lado, ela dá um tempinho aí, sai. Aí a luz entra, dá o lugar, e aí a pessoa é usada pela luz sem perceber para aquele que precisa, que está crescendo, mas tem que mudar algumas coisinhas. Depois que a luz usa, fala o que tem que falar, aí a luz sai. Aí os trevosos tudo voltam para cima daquela pessoa. É aí que você tem que filtrar. Porque ela também vai ser usada pelas trevas, não esqueçam disso. Ela também vai ser usada pelas trevas. Você vai ter que ter o discernimento para verificar quando ela foi usada pela luz e quando ela começa a ser usada pelas trevas. Quando ela for usada pela luz, você fala assim, poxa, o que essa pessoa falou tem sentido. Esse cara foi usado, ele é ruim, ele é complicado pra caramba, mas agora aqui ele foi usado. E aí você pega. Quando a luz sair de perto dele e as trevas voltarem, ele vai começar a dar a direção das trevas. Aí tu vai ter que se ligar que agora a direção não é da luz, agora a direção é das trevas. Se ligaram nisso? Então você tem que ter sabedoria, inteligência e tem que ter comunhão com a luz para entender quando alguém está sendo usado. Por isso que eu, Pedro, eu ouço a todos.
eu presto logo atenção, seja quem for. Eu faço isso. Eu ouço a todos, porque eu sei que Deus pode usar todos. Eu presto atenção. Eu presto atenção. Quando eu estava na vida mundana, eu prestei atenção em todos os que eram usados por Deus. E as pessoas falaram, eu vim da vida mundana, então eu estava no esquecimento. Eu vim de uma vida totalmente mundana, então eu vim todo complicado. Eu vim meio complicadinho. Então as pessoas foram usadas para falar, Pedro, olha só, você está sem paciência, você está um pouco rude, você está um pouco vaidoso, você está um pouco arrogante, você vai ter que dar uma melhorada nisso. Você traz isso do mundo, das companhias que você teve. Agora você está numa obra de Deus. Você agora tem que fazer reforma íntima. Você tem que dar uma mudada, porque Deus vai te usar, mas você tem que estar equilibrado. Porque sabe o que eu fiz? Eu baixei a cabeça e falei, você está certo. Ou então, você está certa. Eu baixei a cabeça e comecei a me melhorar. Eu não enfrentei a pessoa e fiquei, eu não aceito o que você está falando. Eu não sou isso que você está dizendo. Isso é arrogância. Isso é vaidade, arrogância. Não pode ser assim. Se você percebe que uma pessoa está falando, aí vem uma outra e fala, é mesmo, Pedro, você está desse jeito que ele está falando, ou que ela está falando. Você tem que ser humilde, baixar a cabeça e admitir que você tem aqueles probleminhas que você tem que melhorar. Sabe o que eu fiz? Eu baixei a cabeça e falei, poxa, eu estou mesmo. Eu realmente não estou legal nessas partes. Aí, quando eu estava começando, eu vim do mundão, vim de uma vida louca. Eu estava no esquecimento total. A espiritualidade me botou no mundo mesmo, foi de propósito. Fazia parte do planejamento, tá? Tudo isso fazia parte do planejamento. Então eu tinha que despertar, eu estava despertando muito mais. Eu sempre fui desperto, mas tem níveis de despertar. Então ali eu estava despertando muito mais. Então ali naquele despertar você vai mudando, você vai tendo insights. O que eu fiz para melhorar? Nada melhor do que os livros. Eu comecei a pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, comecei a pegar livros edificantes, livros psicografados bons, comecei a ler aqueles livros com muita atenção e todos aqueles conselhos bons eu comecei a colocar para dentro de mim. Eu comecei a colocar aquilo em prática, não só na cabeça, mas começar a colocar no coração. E aí eu fui mudando através do estudo. Eu não precisei ir em terapeuta, eu não precisei ir em psicólogo, não precisei ir em ninguém. Eu mesmo corri atrás, comecei a comer esses livros e aplicar todos aqueles conhecimentos no meu coração, não só na cabeça, mas principalmente no coração. E aí eu mudei rápido, porque eu quis, porque eu corri atrás. Então perceba que não foi Jesus, não foi Deus, não foi os mentores, fui eu. Eles não fazem nada por você. Pensamentos bons, ninguém coloca pensamento bom na tua cabeça para você se transformar em algo bom. Pensamentos bons é você mesmo que coloca. Você que tem que colocar pensamentos bons em você mesmo para mudar a frequência. Você que tem que cultivar boas emoções, você mesmo, para a sua frequência elevar. Cultivar boas emoções associado a bons pensamentos. É você que decide fazer o seu céu interior ou o seu inferno interior. Ninguém vai colocar isso em você. As pessoas e os espíritos só vão te dar a direção, só vão te mostrar o caminho. O resto é você que tem que fazer. Ninguém vai fazer por você. Entenda isso, ninguém vai fazer por você, ninguém fez por mim. Eu me tranquei no quarto, peguei os livros e comecei a estudar. Os livros psicografados, os livros espirituais, eu comecei a estudar como se eu estivesse estudando para um concurso público. Só que era o concurso da alma, da salvação da minha alma, do meu crescimento, da minha evolução, porque uma obra gigantesca estava me esperando. Eu encarnei com essa programação, então eu tinha que lembrar quem eu era, eu tinha que sair da Matrix, sair da ilusão, despertar, ter um despertar maior, acordar do sono profundo que eu estava, para mudar, adquirir aqueles conhecimentos, mudar o interior para poder fazer o trabalho e também para eu melhorar cada vez mais. E foi o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Foi rápido. Por quê?
Porque quando as pessoas foram usadas por Deus para dizer, olha Pedro, não está legal nisso, nisso e nisso, eu baixei a cabeça com humildade e eu aceitei. Eu não fiquei dizendo que a pessoa estava errada, eu não sou nada disso, você está enganado, eu sou muito bom, eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo meditação, eu estou fazendo as orações, eu estou vindo no trabalho espiritual, não é o suficiente. E o interior? E o interior? Você está fazendo meditação, você está fazendo oração, você está fazendo até algumas leituras boas, mas o que está na leitura você está botando dentro de você? Ou você está só lendo, entrando no ouvido e saindo pelo outro? Passando pela sua cabeça e indo embora, ou está sendo gravado na cabeça e no coração? O principal é mudar o interior de verdade, não falar que estou bem, está indo tudo bem. Não está. Porque as pessoas percebem. Então você vai estar numa obra de luz, você vai estar achando que está tudo bem só porque está fazendo meditação, orações, dá um estudozinho aqui, outro ali, mas não mudou nada no seu interior. Isso é o que mais tem por aí. E aí você não cresce. Você acha que está crescendo, mas você não está crescendo. Então eu baixei a cabeça, comecei a ler os livros, a aplicar todos os bons ensinamentos que lá estavam, aplicar os bons ensinamentos em mim. O que aconteceu? Mudei da água para o vinho assim, ó, rápido. Tanto é que muitos amigos meus me paravam, porque eles percebiam, porque as pessoas vão perceber pelo seu comportamento. Não precisa você falar nada não. Olha, eu estou mudando, não precisa falar nada. O seu comportamento vai mostrar que você mudou. Muita gente veio para mim e falou assim, Pedro, o que está acontecendo com você? Que você mudou da água para o vinho. Outro vinha, Pedro, o que aconteceu com você, cara? Você mudou pra caramba. Eu brincava, falei, pra pior ou pra melhor? Não, pra muito melhor. Continua assim, fica assim. Pra muito melhor. Um monte de gente veio falar isso comigo. Você mudou pra muito melhor. Eu não virei outra pessoa, gente. Eu continuo sendo eu mesmo. Só que eu fui erradicando aquilo que precisava ser consertado. Eu continuo brincalhão, eu dou minhas gargalhadas aqui, brinco com as meninas, falo minhas besteiras, porque eu gosto de ser divertido. Isso não tem nada a ver, tá? Faço minhas brincadeiras, tudo que eu gosto de brincar. Gosto de zoar todo mundo, pregar peça, isso é saudável, tá? Gosto de ser bobo aqui com as meninas, com as pessoas que eu conheço, isso é saudável. Não é isso. Eu tirei do meu interior muitas coisas ruins, a vaidade, competição, que na época da zoeira, da noitada, era uma competição entre os amigos, quem pega mais mulher, quem é o mais sarado, quem é o mais bonito, essas bobeiras, isso existia. Estava no esquecimento, estava no mundão total, estava adormecido. E a mediunidade ali, mediunidade sempre presente, rolando solto, mas estava adormecido. Então vim com tudo isso. Vaidade, arrogância, competição, o ego lá em cima. Vim com tudo isso desequilibrado. Só que foi rápido assim, ó, gente. Foi da água para o vinho. Por quê? Porque eu corri atrás. Porque eu quis mudar. E eu me equilibrei rapidamente. Se eu posso, vocês podem também, porque eu não sou melhor do que vocês. Se eu posso, vocês podem também. É só você querer mudar. Lembra da história do Paulo de Tarso? Quando ele era Saulo de Tarso, que depois ele foi colocado um outro nome nele, de Paulo. Quando ele era Saulo, ele era um doutor da lei. Só que ele estava complicado. A visão não era aquela. Depois que ele teve um contato forte com Jesus, que Jesus apareceu para ele, ele ficou sem enxergar durante alguns dias. Depois que ele teve aquele contato com Jesus, que ele se ligou, que ele viu, caramba, que besteira que eu estou fazendo. Eu estou seguindo os cristãos, o cara que apareceu para mim é puro amor, o cara é cheio de luz, eu estava enganado em relação a ele. Eu estava achando que esse Jesus era um mentiroso, que esse Jesus era das trevas, e na verdade esse Jesus é da luz. Nossa, que besteira que eu fiz. E agora, o que ele fez? Ele mudou da água para o vinho, rápido, rápido. Porque ele quis. Não foi Jesus que o transformou. É porque ele quis. É porque Paulo quis. Ele correu atrás para mudar. E ele se tornou uma pessoa
com uma afinidade imensa com Jesus. Porque isso aconteceu com ele quando ele era bem jovem, ele devia ter uns 30 anos, se eu não me engano. Quando ele teve esse contato com Jesus, ele teve uma vida longa, ele morreu velho. Então ele fez uma obra linda. Então todos aqueles karmas que ele adquiriu naquela vida, porque ele matou cristãos, ele matou alguns cristãos, matou mesmo. Porque na cabeça dele, ele estava em defesa da doutrina. Olha o fanatismo. Ele estava equivocado. Tem muita gente que está assim até hoje. Não mata ninguém, mas está difamando, caluniando os outros aí na internet, porque na cabeça dele ele está certo, a visão dele é certa, então ele fala, estou em defesa da doutrina. Isso é fanatismo. Será que você está certo mesmo ou você está equivocado? Será que você não está lutando contra servos de Jesus, servos do Senhor, e você acha que são servos das trevas, na sua visão, na sua concepção? Pode ser que você está lutando contra servos de Jesus achando que são servos das trevas. Você pode estar equivocado. Você está tão cego, tão ortodoxo, tão fanático religioso, que você não enxerga mais quem é da luz e quem é das trevas. Você pode estar enganado. Então ali, o que aconteceu? A obra bonita que Paulo de Tarso fez, desde que ele teve o encontro com Jesus até o final da vida dele, ele fez uma obra tão bonita que repercute até os dias de hoje, ou seja, ele continua fazendo bem mesmo depois de morto, porque muita gente continua mudando com os ensinamentos de Paulo de Tarso, com as cartas de Paulo, muita gente continua evoluindo, porque isso está nas igrejas, está nos centros espíritas. Olha isso, ele continua adquirindo créditos com a espiritualidade até hoje com a obra que ele fez. 2000 anos já se passaram e a obra de Paulo continua fazendo efeito até hoje, efeito positivo. Então, durante aquela encarnação de rapazinho, de uns 30 anos, até o final da vida dele, que ele fez a obra de Deus, que ele fez uma obra bonita, que ele ajudou muita gente a evoluir, todos aqueles karmas que ele adquiriu daqueles assassinatos, e olha que assassinato é algo pesado, foram queimados, foram quitados na obra que ele fez, porque ele se arrependeu e ele teve um tempo danado para mudar. Tem gente que não tem ainda o tempo necessário para mudar, porque já passou muito tempo, mas ele foi jovem, o chamado dele foi jovem, ele teve tempo para queimar todos aqueles karmas. Tanto é que quando ele desencarnou, quando Paulo desencarnou, quem veio recebê-lo foi o próprio Jesus. E as pessoas que ele assassinou, os cristãos que ele assassinou, vieram recebê-lo. Olha que coisa bonita. No plano espiritual, Jesus veio recebê-lo e os cristãos que ele assassinou também vieram recebê-lo junto com Jesus. E quando Paulo estava encarnado, ele era muito inspirado, muito intuído por Jesus Cristo. E Jesus Cristo não explodia o corpo dele, porque Jesus é espírito. E ele pode inspirar e pode intuir como qualquer outro espírito. Entendam isso, gente. Vamos tirar a crença da cabeça, vamos tirar a limitação, vamos tirar a ignorância, porque o que reina nesse planeta é a ignorância, a limitação, a incredulidade, o excesso de regras, o excesso de crenças, e isso atrapalha muito sua evolução. Eu vou repetir. Paulo de Tarso mudou tanto, ele elevou tanto a frequência, ele vibrou tanto no amor. Paulo pregando, gente, depois de um tempo que ele se converteu, depois de um tempo, ele foi melhorando tanto, tão rápido, quando ele pregava, parecia o próprio Jesus falando, porque ele ficou em sintonia tão forte com Jesus, ele ficou numa afinidade tão forte com Jesus, que parecia ali que era uma cópia de Jesus, parecia ali que era o próprio Jesus num corpo diferente pregando, mas era o Paulo. Paulo não tinha a evolução de Jesus, mas era a encarnação de um espírito muito evoluído. Mas ele estava no esquecimento quando ele fez aquelas besteiras. Ele estava no esquecimento, ele foi produto do meio. Está entendendo o que estou dizendo? É o esquecimento. Mas assim que Jesus apareceu, que ele despertou, ele fez as coisas certas. Porque ele era da luz, sempre foi. Ele só precisava despertar. Ele estava no esquecimento. Então, ele ficou tão em sintonia com Jesus, ele ficou tão em afinidade com Jesus, uma afinidade tão grande, que ele parecia um mini Jesus, uma miniatura de Jesus ali, pregando. E aí nesse momento, gente, que ele está ali pregando para as pessoas de forma
serena, amorosíssimo, todos os ensinamentos de Jesus, porque ele não só pregava, ele vivenciava os ensinamentos, ele se tornou aquilo ali, ele não só falava, ele se tornou, ou seja, não é características religiosas, não, o interior dele, ele pegou todos aqueles ensinamentos e colocou no interior dele, isso não é religião, gente, isso não é excesso de moralismo, é outra coisa, ele viu aquilo ali de uma forma cósmica. Então, quando ele pregava, e ele exalava, ele não só falava, ele emanava o amor crístico. Ele emanava o amor crístico. Ele pregava e ele emanava aquele amor. E as pessoas que estavam ouvindo, elas sentiam, muitos deles sentiam sem saber que estavam sentindo. Muitos deles falavam assim, nossa, eu não sei o que esse rapaz tem, mas quando ele começa a falar, ele me prende, eu quero ouvi-lo, eu me sinto tão bem quando ele começa a falar, diferente de outros profetas. Em outros profetas eu não consigo sentir isso, mas nesse Paulo de Tarso, eu não sei o que ele tem, ele começa a falar, eu me sinto tão bem, eu sinto uma paz tão grande, eu sinto um amor tão grande, ele me prende, eu não consigo deixar de assisti-lo, de ver, de assistir a pregação dele. Por quê? Por alguns motivos. Porque todos aqueles ensinamentos que ele estava dando estavam no interior dele. Ele estava vibrando num amor muito grande, numa paz muito grande, numa serenidade muito grande. E não era só isso, ali também tinha a presença do Cristo do lado dele. Jesus estava ali do lado dele o tempo inteiro, auxiliando, inspirando, intuindo, e a presença de Jesus também fortalecia, porque ele estava vibrando no amor, Jesus também é amor, então se unia o amor de Paulo com o amor de Jesus, então aquilo ficava numa alta potência e era tudo passado para as pessoas, e as pessoas sentiam. As pessoas não estavam vendo Jesus, porque ele estava em espírito, mas Jesus estava ali. Ou Jesus podia estar à distância, lá no universo, lá de longe, irradiando os pensamentos dele em Paulo. Ou seja, gente, Paulo era canalizado por Jesus o tempo todo. Paulo era canalizado por Jesus o tempo todo, porque ele estava na frequência, ele estava afinizado com Jesus. Ele estava na frequência de Jesus. Jesus não ia perder a oportunidade, porque Paulo de Tarso foi um porta-voz de Jesus. Paulo de Tarso foi um médium de Jesus. Paulo de Tarso tinha uma mediunidade muito forte. Então ele estava ali canalizado. Quando ele dizia, o Espírito Santo está sobre mim, eu estou sentindo. O Espírito Santo está me tomando e eu vou falar. O que isso queria dizer? O Espírito Santo era Jesus. É claro que às vezes eram outros espíritos, em alguns casos não era Jesus, eram outros, podia ser um arcanjo, um anjo, mas ele estava sempre acompanhado, ele nunca estava sozinho. Então vamos dar um exemplo. Quando eu, Pedro, estou de frente para um vídeo, eu, Pedro, estou de frente para o vídeo, ou de olhos fechados, porque estou canalizado ou incorporado, ou de olhos abertos, que também estou canalizado ou incorporado. Quando eu falo assim, eu sou Jesus, não sou eu, Pedro, que estou falando, mas sim o Cristo que fala através de mim. Quando eu digo eu sou Jesus, não sou eu, Pedro, que sou Jesus, eu não sou Jesus, eu não sou a reencarnação de Jesus. Quando eu falo eu sou Jesus, não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus que está falando através de mim. Entendeu? Porque tem muita gente que está achando que eu disse que sou Jesus, porque viu uma canalização de Jesus em mim, e quando eu disse eu sou Jesus, a pessoa achou que era eu que estava falando que sou Jesus. Não sou eu, ele está canalizado, como se ele estivesse incorporado em mim. E é ele que está falando. Quando diz eu sou Jesus, é ele que está falando. Como se fosse, eu estou aqui, sou eu, Jesus, que estou conectado no Pedro e estou aqui. Não sou eu, Pedro, que sou Jesus. Entenderam? Mas sim o Cristo que fala através de mim. E não precisa você acreditar. Não tem problema.
Você não vai me xingar, você não vai me ofender porque você não acredita, porque eu tenho certeza que você é um espírito muito evoluído. Eu tenho certeza que você vibra num amor cósmico muito grande e eu tenho certeza que você ama o seu próximo como a ti mesmo, não é? Se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você me ama muito. Então eu tenho certeza que você não vai me ofender só porque você não acredita que eu estou canalizado com Jesus. Porque você tem muita luz. Você tem o evangelho todo dentro de você. Você é espírita. Então eu tenho certeza que você me ama. Porque eu tenho certeza que tudo que você prega, você coloca em prática. Tudo que você prega está dentro de você, não está? Então tenho certeza que você me ama, mesmo que você não acredite que Jesus está incorporado ou canalizado comigo. Graças a Deus, agora eu estou feliz. Agora eu estou numa felicidade muito grande. Porque você é o que você prega. Porque todos os ensinamentos de Jesus estão no seu coração. Então eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar em paz, porque eu sei que você não vai sentir ódio de mim, que você não vai mandar uma magia negra para mim só porque você não acredita que Jesus canaliza comigo ou incorpora em mim. Não tem problema, não precisa acreditar. E eu, Pedro, não vou ficar furioso, com raiva de você, porque você não acredita. Isso não existe, porque eu amo você. O que importa é o conteúdo do que eu vou trazer, canalizado com Jesus ou não. E eu tenho certeza que você é inteligente, muito instruído, e você vai seguir os ensinamentos de Kardec, de prestar atenção no conteúdo da mensagem e não se importando qual é o espírito que está canalizado, intuindo ou inspirando. Porque você é evoluidíssimo. E você também já não é mais uma criança espiritual. Você é um adulto espiritual. Se você é um adulto espiritual, você não vai se importar no nome do espírito que está canalizado, mas sim no conteúdo da mensagem. Porque quem fica se preocupando em qual espírito está canalizando são crianças espirituais, são espíritos imaturos, são espíritos ignorantes que não têm conhecimento. Por isso estão na Terra. Porque aqui é o planeta da ignorância, da incredulidade e do ódio. Mas tem algumas pessoas que estão diferente disso, e você é um desses, que está apartado disso, porque você é espírita. Então você está fora desse ódio, você está fora do fanatismo, você está fora da intolerância religiosa, você está fora da perseguição de irmãos de fé, você é espírita. Então você é caridoso, você é amoroso, você é compreensivo, você é tolerante, você é equilibrado, você é afável, você é puro amor. Então eu tenho certeza que você não persegue ninguém. Eu tenho certeza que você não odeia ninguém, porque você é espírita. Legal, legal? Legal, legal. Existe uma técnica de espíritos do astral inferior para destruir obras de luz. Mais uma técnica. Usando aparelhos parasitas, hipnose, reprogramação mental e reprogramação emocional. Para destruir obras de luz. Então, eu vou citar um exemplo, apenas um exemplo. Me acompanhem. Imagine uma obra de luz. Imaginem um centro espírita. Poderia ser qualquer religião, mas eu vou usar um centro espírita. Um centro espírita que é uma obra de luz, é um pedacinho de luz na Terra, aquele centro espírita. Os benfeitores estão ali, os espíritos de luz estão ali. E ali naquele centro espírita tem médiuns, tem um dirigente e tem médiuns.
Vamos supor que tenha 50 médiuns. É bastante médium, é um centro um pouco grande. É uma casa de luz. Só que nós devemos entender que aqueles 50 médiuns, eles não são todos missionários, eles são médiuns de prova. É um ou outro ali que é missionário, que é um médium de missão. Ou seja, é um espírito evoluído, encarnado para ajudar no progresso da humanidade. Mas os outros, a maioria, são médiuns de prova. Ou seja, médiuns que estão ali tentando melhorar, tentando crescer, tentando fazer o certo dessa vez. Então, eles estarem num trabalho espiritual de luz não quer dizer que eles são de luz, tudo bem? Muitos médiuns ali estão em sintonia muito forte com os das trevas, mas a espiritualidade está tentando resgatar através do trabalho bonito que eles estão fazendo. Porque o que eles estão ensinando, eles também estão tentando aplicar neles. Eles estão ensinando algo que não está dentro deles, mas eles estão tentando colocar dentro deles. Ao mesmo tempo que eles ensinam, eles estão ensinando para si mesmos, e tentando melhorar. Mas tem um ou outro ali que já encarnou evoluído. Ele já vem numa caminhada. Então tem um médium ali que ele é um médium de missão. Ou seja, um médium ali é a reencarnação de um espírito evoluído. E esse evoluído é que nível? Gente, não precisa ser nível Jesus, nível Chico Xavier, não precisa ser um nível altíssimo. O médium que está ali é a encarnação de um espírito evoluído, um bom espírito, não é perfeito, mas tem uma boa evolução. O que eu quero dizer? Referente a toda a humanidade da Terra, ele é mais evoluído, ele é bastante evoluído. Ele não é o mais evoluído da Terra, não é nada disso. Mas ele tem uma ótima evolução, tá? Uma evolução muito boa. Para o padrão Terra, está maravilhosa a evolução dele. Para lá para fora, para o universo, para Marte, para Júpiter, para Vênus, ele é bem baixo na evolução. A evolução dele é bem pouca, ele tem muito que crescer. Ele é uma criança nesses planetas. Mas aqui na Terra, a evolução dele já está ótima. Já é o suficiente para ajudar as pessoas. Entenderam? Então não é nenhum espírito iluminadíssimo, mas é um espírito evoluído. Numa certa categoria boa de evolução. Porque existem várias categorias, vários níveis evolutivos, entendeu? E o nível dele não é altíssimo. É um nível um pouquinho melhor. É um espírito que já se livrou dos karmas. Ou então tem um karminhazinho ou outro só. É um médium de missão, um bom médium, um bom espírito. Ou seja, ele já encarna muito bom, porque ele já vem melhorando em várias vidas. Então ele é um médium de missão. Então, ele vem fazendo um trabalho muito bonito naquele centro espírita, esse médium. Muito bonito. E ele é uma pessoa normal. Ele leva uma vida normal, ele se diverte, ele brinca, ele passeia final de semana, ele vai numa festa ou outra, ele vai no cinema, ele passeia, ele joga futebol. Vida normal, porque tem gente que acha que é evoluído, tem que ser sisudo, tem que ser serião. Isso é uma visão religiosa. Tira isso. Tira essa visão religiosa que tem que ser extremamente sério, sisudo, é um cara chato. Isso não existe. Tá? Ele leva uma vida normal. Tudo bem? Tira essa visão religiosa. Então ele está fazendo um trabalho direitinho, ele está fazendo um trabalho correto. Ele é honesto. Lá no centro, ele prega, ele dá umas pregações bonitas, ele ajuda muita gente, ele faz caridade. Ele ajuda muita gente. E os das trevas, os espíritos das trevas sabem quem ele é e estão fazendo de tudo para atrapalhá-lo, de tudo para ele não fazer a obra dele, de tudo para ele não cumprir com a missão dele, para ele não cumprir com o que foi programado na espiritualidade maior. Os das trevas estão fazendo de tudo, já tentaram de tudo para remover as defesas morais daquele médium, tentaram de tudo para fazê-lo cair, para fazê-lo se estrepar, para fazê-lo errar, e não conseguem. Não conseguem de jeito nenhum. Os das trevas não conseguem fazê-lo cair. Não conseguem fazê-lo se corromper, não conseguem fazê-lo desviar do caminho. Ele faz tudo certo, tudo certo. Ele faz as coisas tão certo que às vezes ele fica se perguntando para Deus: Deus, eu estou fazendo alguma coisa errada? Se eu estiver fazendo, me mostra, Pai. Nas orações dele ele fala isso. Se eu estiver fazendo, me mostra. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, porque eu conserto. Eu não quero fazer nada errado. Ele orava assim, ele ficava com medo de estar fazendo algo errado, porque ele era muito certo, ele era muito correto. Então ele não tinha nada de errado. Estava tudo certo.
Então, já que os das trevas não conseguem usá-lo como instrumento, porque ele não está em sintonia com os das trevas, ele não está em frequência com os das trevas, já que os das trevas não conseguem usá-lo como instrumento, eles tiveram uma ideia. Eles pensaram assim: poxa, a gente tem que tirar esse cara de foco. Eles não conseguem desviar o cara do caminho. Então o que eles vão fazer? Eles tiveram uma ideia, os espíritos das trevas tiveram uma ideia. Daqueles 50 médiuns, eles procuraram algum ali que estivesse em sintonia com eles, que estivesse nos mesmos padrões mentais que eles, nas mesmas ideias, na mesma frequência. E não foi difícil encontrar. Não foi difícil encontrar. Dentro daqueles 50, os espíritos das trevas puderam até escolher qual médium nós vamos usar, porque a maioria deles está em sintonia conosco. Qual que a gente vai usar? Porque ele tinha médium arrogante, orgulhoso, vaidoso, fofoqueiro, invejoso, ciumento. Isso tem dentro dos templos espirituais de qualquer religião, porque as pessoas que estão ali são imperfeitas, não são evoluídas. Podem ter certeza, não são evoluídas. E muita gente ali naquele centro tinha inveja daquele médium, desse médium que os das trevas não conseguiram desviar. Muita gente ali naquele centro tinha inveja dele, pela luz dele, pelos conhecimentos dele, pela inteligência dele, pelo que ele vibrava, pelo que ele emanava. Muita gente tinha inveja dele. Ciúme, porque ele tratava todo mundo com carinho, com amor. E outros ficavam com ciúme. Tem 50, ele não pode abraçar todo mundo de uma vez só. Então, às vezes, ele vai dar carinho para um, para outro, mas não tem como ele dar carinho para os 48. Então, muita gente ficava com ciúme. Coisa de criança. Coisa de criança espiritual. Ciúme, inveja. Ciúme, inveja. Tinha médium orgulhoso ali, arrogante, vaidoso. Mesmo dizendo, eu não sou, ou demonstrando para as pessoas que não era. É tudo uma máscara, é mentira. Tinha médium ali agressivo. Tem muito médium que fala mansinho. Fala bonito, mas é um barril de pólvora. Se você der um beliscão nele, modo de dizer, se você der uma pisadinha no calo dele, ele explode de raiva, ele sai derrubando tudo de ódio. Aquilo ali é uma máscara, aquela tranquilidade, aquela mansuetude é ilusória, é um barril de pólvora. Tem muitos médios assim, que entram em fúria com qualquer coisa, principalmente se você colocar um espelho na cara deles. Coloca um espelho na cara deles só e diz, você tá assim, você é isso, isso, isso. Ou então fala só para eles quem eles foram em outras reencarnações, se eles vão aceitar. Eles entram em fúria. Porque eles dizem assim, não, eu sou endividado, eu sou ruim, mas eles falando. Mas se alguém de fora falar, ele entra em fúria, ele não aceita. Mas fala que é ruim, fala que é endividado. Mas se alguém de fora falar, eu tô vendo aqui, eu sou médium, eu tô vendo aqui que você é bem endividado, você é arrogante, você é orgulhoso, você tá aqui para se consertar nessa encarnação. Você é endividadíssimo. Você não é espírito evoluído. Aquele médium entra em fúria. Ele fica com raiva. Mas ele acabou de dizer para as pessoas que ele realmente não é evoluído. Que ele realmente é atrasado, que ele realmente é endividado. Então por que o outro, quando falou para ele que ele era verdadeiramente isso, ele não aceitou? Não dá para entender. Então, vamos lá na seleção. Então tem a seleção, os das trevas começaram a escolher qual é o médium que eles iam usar para atrapalhar aquele trabalho, para atrapalhar aquele outro médium que estava na luz, que eles tentaram de tudo para destruir as suas defesas morais e não conseguiram. Então, eles escolheram um médium que estava em sintonia com eles. Por sinal, um médium arrogante, basta ser arrogante, não precisa ter mais nenhum, mas nenhum predicado, só o arrogante já é o necessário. Mas ele era arrogante, vaidoso, ganancioso, invejoso e cheio de ego. Ele tinha esses 5 defeitos. Então ele foi um instrumento e tanto na mão das trevas. Ele estava em sintonia total com as trevas. Mas no centro, todo mundo achava que ele era um maravilhoso médium, porque ele para as pessoas demonstrava mansinho, as pessoas chegavam, ele abraçava, botava a mãozinha no rosto, meu irmãozinho, eu te amo, seja bem-vindo. Tudo isso, ele seguia toda a cartilha religiosa. Aí todo mundo achava que ele era maravilhoso. Mas o interior dele não era esse. Ele vestia uma máscara.
Isso é o que mais tem por aí, gente. É o que mais tem. Eu, Pedro, já vi muito. Eu já vi bastante. Então, os das trevas escolheram aquele cara. Aquele médium complicado para ser instrumento deles. Sabe qual foi o trabalho que os das trevas fizeram nele para atrapalhar o outro médium? Foi assim, ó. Esse médium complicado que eu acabei de falar, cheio de arrogância, cheio de inveja, num determinado dia, ele estava numa sessão no centro, saiu de lá tarde, saiu de lá umas 10 da noite, foi para casa, comeu alguma coisa, tomou banho e foi dormir. Quando ele foi dormir, ele não acordou mais. Ele tinha que acordar cedo para ir para o trabalho. A mulher dele começou a sacudi-lo, ele não acordava por nada. Mas respirando, o coração batendo, normalmente. Mas ele não acordava por nada. O que a família fez? Chamou o médico. E o médico disse, olha, tudo indica que ele está em coma. Tudo indica que ele está em coma. Ele entrou em coma durante o sono. Vamos levá-lo, vamos interná-lo. E aí os médicos o internam. E ele fica ali vários dias e semanas dormindo e não acorda. Ele verdadeiramente estava em coma. Olha isso. Gente, o que eu estou falando aqui não é fantasia. Isso acontece. Ele entrou em coma. Por quê? Ele só dormiu e entrou em coma. Sabe quem causou o coma dele? Foram os espíritos os quais ele entrou em sintonia. Quando ele foi dormir, adentrou a casa dele, muitos vão dizer, cadê a proteção? Cadê os mentores espirituais? A proteção estava ali. E a proteção, gente, permitiu. Os mentores dele permitiram. Os espíritos de luz do centro permitiram. Sabe por quê? É aprendizado para ele mudar. Ele chamou os espíritos trevosos. Ele entrou em sintonia. Ele vibrou com os espíritos das trevas. É livre-arbítrio, foi escolha dele. Ele escolheu aquilo e os mentores deixaram. É livre-arbítrio. Os mentores respeitaram. Ele causou isso nele mesmo, pelo que ele vibra, pelo que ele emana, pelo que ele pensa, as ideias dele. Ele os chamou, pelo que ele vibra, emana, pela sua conduta, pelo que ele é. Ou seja, mau, ruim, orgulhoso, arrogante, invejoso. É mau. É mau. Não adianta mostrar para os outros que é mansinho, se o interior é outro. Não adianta falar uma coisa e emanar outra. Não tem como enganar o universo. Não tem como enganar o universo. Palavras ao vento todo mundo joga. O que importa para o universo é o que você sente. São as suas intenções. É o que você emana. Não adianta falar e fazer uma cena de que é mansinho, anjinho. Não é. Então, a proteção dele permitiu. Os espíritos benfeitores permitiram. É aprendizado para ele. Ele não ia morrer. Tudo aquilo ia ser resolvido. E seria um aprendizado para ele mudar de uma vez por todas. Para ele não passar por aquilo de novo. Porque ele não vai querer passar por aquilo de novo, não é? Então, os espíritos das trevas causaram o coma nele. Lembra do livro dos espíritos? Tem uma questão lá que fala: os espíritos têm muito mais poder do que vocês possam imaginar. É porque muita coisa não é permitida que os espíritos das trevas façam, mas algumas coisas são, para aprendizado. Então, nesse caso, foi permitido. Então, isso foi muito fácil para os espíritos das trevas causarem o coma nele. Sabe como é que os espíritos das trevas fizeram para deixá-lo em coma? Os espíritos das trevas, o espírito trevoso, que é um excelente magnetizador, um excelente hipnólogo, tem um poder magnético muito forte, um poder mental muito forte, um conhecimento muito grande. Esse espírito das trevas, ele canalizou com a sua mente energias
dos minerais, energias radioativas dos minerais da subcrosta planetária. Ou seja, existe uma energia radioativa nos minerais que ficam lá debaixo da Terra, lá embaixo, lá na subcrosta planetária. Ele canalizou com a mente essas energias para cima desse médium, e ele criou um campo magnético em volta da cabeça do médium, um campo magnético feito a partir dessas energias radioativas dos minerais da subcrosta planetária. Podem ter certeza, isso existe. Para quem nunca ouviu falar nisso, existe. E ele criou um campo de força, um campo magnético em volta da cabeça do cara. Para quê? Em volta da cabeça desse médium. Para que serve esse campo? Esse campo, na cabeça dele, é para mantê-lo em coma até eles terminarem o serviço que eles vão fazer, que eu já vou explicar. É para mantê-lo em coma, para ele não acordar do coma. E também para os remédios que os médicos dão a ele não fazerem efeito. Além disso, eles colocaram uma espécie de tubo, um tubinho assim, parece um tubinho de vidro, com algo dentro, com um líquido dentro. Colocaram no chakra básico dele, inseriram, implantaram esse tubinho feito de matéria astral no chakra básico dele. Para quê? Para sugar energia vital dele, ou seja, ele ia ser um doador de ectoplasma para os espíritos das trevas. Esse tubinho estava ligado no chakra básico dele. Ou eles podem ligar na base da coluna, ali na parte do sacro, e irradiar uma espécie de fiação para o chakra básico com outro aparelhinho lá, para sugar constantemente o ectoplasma dele para o laboratório das trevas. Ou seja, ele ia ser um doador de ectoplasma para o laboratório das trevas. Claro, tirando devagarzinho, sem tirar muito para que o ectoplasma, se tirar tudo, ele vai morrer. Então tira ali na dosagem certa, conta-gota, devagarzinho. E ele estava no hospital, esse médium em coma, com esse campo magnético na cabeça e com esse tubinho no chakra básico, e ninguém enxergava. Os médicos não enxergavam, ninguém enxergava, porque é tudo feito de matéria astral. Os encarnados não enxergam, só os espíritos. E ainda tinham ali, do lado dele, alguns espíritos obsessores do lado dele que o vampirizavam, porque eram espíritos os quais ele estava em sintonia. Então olha isso, ainda tinha obsessores ali que estavam vampirizando ele. E ele em coma. E a família orando, os médicos dando remédio e nada resolvia. Ele continuava dormindo. Ele só iria acordar depois que os espíritos das trevas terminassem o serviço. Qual o serviço, Pedro? Qual o serviço? O corpo dele estava no hospital. Mas o espírito dele estava lá no laboratório das trevas, porque quando os espíritos das trevas colocaram ele em coma, eles também desdobraram o espírito dele. Aplicaram um passe magnético na base da coluna dele, no córtex cerebral, isso é muito fácil. Aplicaram um passe magnético e desprenderam o espírito dele do corpo. Tiraram o espírito dele do corpo, os das trevas, e levaram o espírito dele para o laboratório das trevas. Então ele estava desdobrado. Lá no hospital estava só o corpo. O espírito estava lá no laboratório das trevas, também adormecido. O espírito também adormecido. Eles pegaram o espírito desse rapaz, colocaram o espírito dele numa espécie de cápsula. Uma cápsula. Verdadeiramente uma cápsula. Um laboratório com tecnologia avançadíssima. Tinha um computador que emanava, uma espécie de holograma emanava a imagem do médium, o médium em pé assim, ó. É só uma imagem tridimensional que ele ficava rodando assim, ó, o tempo todo ali. Porque eles estudavam o que eles iam fazer através dessa imagem. E cheio de computadores em volta, cheio de telas.
essa cápsula era ligada tinha uma fiação ligada numa espécie de máquina para mantê-la ativa. E em volta do espírito dele, nessa cápsula, também tinha um campo de força criado pelos espíritos das trevas, pelos obsessores especialistas. Um campo de força em volta do espírito dele, feito também das energias radioativas dos minerais da subcrosta planetária. Por que esse campo de força em volta do espírito dele? Porque ele é muito valioso, ele vai ser um instrumento das trevas para atrapalhar a obra do centro espírita, atrapalhar o rapaz lá que é da luz e o centro todo. Ou seja, para acabar com tudo. Uma pessoa, bastava uma pessoa. É o que eu disse, nada melhor do que destruir tudo de dentro para fora. Então, ele era muito precioso. Então, eles colocaram um campo de força em volta do espírito dele. Para que esse campo? Caso venha algum espírito ali, algum espírito invada o laboratório sem eles perceberem e tente levá-lo, não vão conseguir. O campo de força não permite. O campo de força não permite que ninguém toque nele. O campo de força é uma proteção. Afinal, ele vai ser um instrumento dos espíritos das trevas. O que eles vão fazer então, Pedro? Qual é a preparação que será feita nele? Os espíritos das trevas precisam de um tempo, porque a hipnose não dá para fazer em um dia só, eles precisam de vários dias, precisa de um tempo para a hipnose se estabelecer. Eles farão uma lavagem cerebral nele, ele adormecido. Uma lavagem cerebral nele. Que lavagem cerebral é essa, Pedro? Eles vão fazer uma reprogramação mental e emocional nele. Como? Eles vão tirar todos os conceitos que são corretos, todos os bons ensinamentos, os ensinamentos bons que estão gravados no cérebro perispiritual dele, serão removidos ou colocados em adormecimento ou hibernação mental. Eles vão fazer isso. Remover os conceitos bons da cabeça dele, retirar ou colocar em hibernação mental, colocar tudo adormecido. E eles vão inserir, através da hipnose profunda, a hipnose, que é feita todo dia, durante horas, eles vão inserir conceitos deturpados da realidade. Deturpados da realidade. Como se fossem conceitos certos. Conceitos deturpados da realidade. Vocês estão vendo por aí muita gente falando uns absurdos na internet, muitos espiritualistas, médiuns falando, tentando fazer com que algo errado seja certo? Quer ver um exemplo? Muitos estão aí dizendo que Jesus não existiu. Muitos aí estão dizendo que Jesus foi um fariseu. São os conceitos errados para fazer com que as pessoas achem que aquilo é certo. É isso que eles fazem. Tem muito pregador aí que fala assim, gente, dentro de uma igreja, meus irmãos, o pastor, o Espírito Santo não quer o aplauso de vocês. O Espírito Santo quer o seu dinheiro. O que vocês acham que é isso? E as pessoas estão tão hipnotizadas que elas dão dinheiro. Quem quer o dinheiro não é o Espírito Santo. Quem quer o dinheiro é o pastor. É assim que os espíritos das trevas fazem. E um monte de gente não percebe. Então, esse médium ali, que seria um médium das trevas, porque está ali é das trevas, está em sintonia com eles, é médium das trevas. Sim, está em sintonia com eles, gente, é médium das trevas. Arrogante, orgulhoso, invejoso, cheio de ego, ganancioso, médium das trevas. Não precisa ser um assassino, não precisa ser um ladrão, basta ter essas paixões. É médium das trevas, porque o médium da luz não tem arrogância. Um médium da luz não é ganancioso. O médium da luz não é invejoso. O médium da luz, ele é cheio de virtudes do espírito, então é um médium da luz, cheio de amor, fraternidade, equilíbrio, serenidade, é afável, é médium da luz. Agora, o outro lá, que é orgulhoso, arrogante, invejoso e tudo mais,
É médium das trevas, gente. É o que mais tem por aí. Médiuns das trevas dentro de obras de luz, para ver se recupera. Eu, Pedro, vi isso em muitos. Eu vi muitos. Que na frente de vocês é lindo, é maravilhoso. Mas na convivência, por isso que eu falo, convive. Vou repetir. Conviver. Não tire conclusões do que você está vendo no YouTube, só na telinha, sem conviver. Para quem sabe ler, um pingo é letra, né? Vou repetir. Convive. Então, ele vai sofrer uma lavagem cerebral. O espírito das trevas vai inserir conceitos deturpados da realidade, vai fazer com que o certo se torne o errado, para quando ele voltar para o corpo, ele dá aquela pregação, fazendo com que o certo vire errado e um monte de gente vai seguir. Mas não é só isso. Porque os espíritos das trevas não brincam em serviço. Os espíritos das trevas vão pegar um aparelho parasita feito de matéria astral, com uma grande capacidade de armazenamento, e esse aparelho parasita será implantado no cérebro do perispírito dele, ou seja, no cérebro do corpo psicossomático dele. Será implantado esse aparelho parasita no cérebro. Mas o que tem nesse aparelho, Pedro? Esse aparelho é implantado no cérebro perispiritual, ou seja, no perispírito dele, para quando ele voltar para o corpo, quando o serviço ali terminar da hipnose, da lavagem cerebral, da reprogramação mental, da reprogramação emocional, também mais esse aparelho parasita, para quando ele voltar para o corpo, ou seja, quando os espíritos trevosos terminarem o serviço, eles vão tirar o campo de força da cabeça dele, vai tirar o aparelhinho lá do chakra básico dele, vai tirar tudo. Aí ele acorda de repente do coma, no hospital. E todo mundo vai comemorar. Ele voltou do coma! Ele voltou! Êêêê! Aí ele volta para casa, sentado numa cadeirinha de rodas, todo mundo empurrando a cadeira de rodas, os enfermeiros em volta, os médicos, todo mundo batendo palma, todo mundo recebendo ele com festa, né? O pessoal do centro, ele vindo, rindo, todo mundo com bolo, dando salgadinho, dando refrigerante, todo mundo comemorando que ele voltou do coma. Mal eles sabem o instrumento das trevas que ele será, que ele já está todo tomado, sem saber. Porque os espíritos das trevas vão dar a ilusão a ele de que ele é dono de si. Ele não vai perceber que está obsidiado. E nem as pessoas. Porque vai parecer que ele está equilibrado. Ele estará equilibrado. Ele estará são. Ele parecerá que estará equilibrado. Que estará são. E ele vai ser uma marionete nas mãos das trevas quando ele voltar para o centro. Porque esse aparelho parasita que foi implantado no cérebro perispiritual dele, quando os espíritos das trevas ligarem, quando apertarem um botãozinho, tem um botãozinho lá embaixo que liga o aparelho. O aparelho está desligado, foi colocado, eles não vão ligar na hora. Eles vão esperar o rapaz começar a voltar aí no centro. Quando o rapaz começar a voltar a frequentar o centro, de repente ele vai ter uma visão muito forte, no meio da sessão mediúnica. Ele vai dizer para o dirigente, para tudo, estou vendo, eu não acredito, porque ele não tinha mediunidade forte. Ele tinha uma mediunidade mais branda, ele não tinha visão, ele não tinha clarividência, ele não tinha nada disso. Ele tinha uma mediunidadezinha de incorporação só, mas ele não via nada, ele só sentia a presença dos espíritos, mas não tinha vidência, ele não tinha clarividência, e de repente aquilo desbanca, de repente. E ele começa a ver os espíritos desencarnados, ele começa a ver imagens de paisagens extrafísicas lindas, assim como também começa a sair mensagens lindas dele, que está tudo gravado no aparelho parasita. Tudo isso. E ele vai achar que está vendo os espíritos, ele vai achar que está vendo imagens de dimensões extrafísicas, do plano espiritual superior, imagens lindas de regiões superiores, e é tudo o aparelho que estará projetando essas imagens na mente dele numa potência muito grande, tão grande que vai parecer que ele está vendo na frente dele, mas é tudo na mente. E muitos vão dizer,
Nossa, eu acho que quando ele estava em coma, os benfeitores trabalharam nele para abrir essa mediunidade, porque os espíritos, os benfeitores devem ter uma missão grande com ele. Então, durante esse coma, ele foi trabalhado pelos espíritos de luz para fazer uma grande obra. É isso que vão dizer no centro. Na verdade, ele foi trabalhado sim, mas pelos das trevas. E aí, quando despertar tudo isso nele, a visão, ele está vendo os espíritos, vendo o plano extrafísico, sabe o que vai acontecer? Sabe qual é a ideia dos espíritos das trevas? Sabe o médium que é correto, que está fazendo tudo certinho? Tirá-lo de foco. Tirar o médium que está certinho, o médium que verdadeiramente tem uma missão com os espíritos de luz, tirá-lo de foco. E quem vai ficar no foco, no centro, vai ser esse médium das trevas, que foi totalmente preparado pelas trevas. Olha o que os espíritos trevosos fizeram. Já que eles não conseguiram romper as defesas morais do médium correto, eles usaram um outro médium do centro que estava em sintonia com eles para destruir com tudo. Ou seja, para tirar o médium que tem a missão de foco. Entenderam? Não conseguiram com ele, usaram alguém de dentro para destruir com o trabalho do rapaz, junto com a espiritualidade maior. Porque o povo daqui gosta muito disso, de sinais e prodígios. Então o cara ia começar a ver os espíritos com clareza e iam esquecer do médium que verdadeiramente tem uma missão ali. E todo mundo ia dar atenção para esse médium, que é o médium das trevas. E os espíritos das trevas não são burros. Ele ia trazer mensagens lindas. Todo mundo ia achar que ele está sendo usado pela espiritualidade maior. Mas naquelas mensagens, está cheio de comando hipnótico, sem as pessoas perceberem. E ele começa a ensinar coisas deturpadas, fazendo devagarzinho aos poucos com que o certo vire o errado. Ou seja, em vez de o cachorro fazer xixi no poste, ele vai fazer com que o poste faça xixi no cachorro. Entenderam? É isso que ele vai fazer. E todo mundo vai acreditar e vai cair. E aí, os espíritos das trevas conseguem o que eles querem: atrasar todo o progresso da humanidade. Atrasar o progresso dali de todo mundo, impedir o trabalho do rapaz, porque o rapaz encarnou para fazer um trabalho, então impedir o trabalho dele. E aí destrói com tudo. Isso acontece direto. Isso é uma técnica, existem várias outras técnicas. Existem técnicas que os médiuns estão em sintonia com eles não precisam nem colocar ninguém em coma, não precisa nem fazer nada disso. Durante o sono, eles já vão fazendo já durante um tempo, durante o sono deles, até a hora que eles ficam totalmente tomados, e aí os médiuns de repente chegam, pode ser nesse centro que eu falei, mesma situação, rapazinho da luz, os médiuns chegam e começam a vir com regras novas no centro. As regras são o seguinte: eles falam assim para o médium da luz: você não vai dar palestras todo dia. Você vai dar palestras uma vez a cada 2 semanas ou a cada 3 semanas, porque nós vamos fazer com que os outros aqui também dê palestra. Só palestra complicada, todos tomados pelas trevas, sem conteúdo, com conteúdo totalmente deturpado, e quem é verdadeiramente da luz está sendo colocado de lado. Você vai dar palestra, você vai ter um dia certo para você dar palestra. Você não vai dar mais palestra quase todo dia ou todo dia. Vai ter um dia certo para você dar palestra. E quando você der a palestra, nós vamos prestar atenção em tudo o que você diz. Se você disser algo que nós não concordamos, nós vamos cortar ou o vídeo não vai nem entrar. Isso também é uma trama das trevas. Os médiuns que estão ali estabelecendo essa regra, eles estão totalmente inspirados pelas trevas para impedir o trabalho do médium da luz, para calá-lo, para impedir o trabalho dele, para calá-lo. E aí, se isso ficar insustentável, a espiritualidade faz o seguinte: o incômodo que a espiritualidade colocava no peito dele para ele continuar no trabalho, a espiritualidade tira o incômodo e o médium de repente sente. E fala: ué, eu estou sentindo de repente que eu não tenho mais compromisso nesse centro. Poxa, eu sentia no peito tão forte que eu tinha que ficar aqui, e agora eu estou sentindo no peito que eu não tenho mais que ficar aqui. O que está acontecendo? Acabou o tempo dele.
A espiritualidade tentou de tudo. Não compreenderam, se deixaram tomar todos pelas trevas, porque estavam em sintonia com as trevas, por causa de inveja que sentiam do médium da luz, inveja, ciúme. Ciúme por quê? Porque os consulentes todos iam para cima só do médium da luz e não ia para cima deles. Então vem o ciúme. Coisa de espírito atrasado, coisa de espírito inferior. Aí vem o ciúme, vem a inveja dele, porque todo mundo só vai em cima dele. Vem inveja, sabe? Vai todo mundo em cima do médium, chorando, querendo abraçá-lo, querendo tocá-lo. E aí os outros médios com inveja ficam de longe assim, olhando com inveja. E com ciúme também. Isso já é a porta aberta para as trevas. Fofoca entre eles, fofoca, disse-me-disse. Tudo isso é porta aberta. Muitos ali também são orgulhosos, são arrogantes. Tudo isso é porta aberta para as trevas. Então não precisa nem entrar em coma. Durante o sono, a espiritualidade das trevas, os espíritos das trevas, já vão trabalhando eles. Até uma hora que eles ficam bem tomados, aí eles vêm com essas regras, porque já estão totalmente tomados. Demorou um tempo para trabalhá-los, mas ali já estavam no ponto. E aí eles vêm com essas regras. E aí a espiritualidade já não vê outra hipótese em tirar o incômodo do peito do médium da luz. E o médium da luz fala, não estou sentindo mais que eu tenho compromisso aqui. E aí o médium da luz fica confuso. Ele volta para casa. De repente, quando ele volta para casa, no mesmo dia, na mesma noite, um espírito da luz, um pai Benedito de Aruanda, por exemplo, pode incorporar nele e falar com ele e com os outros médios que estão em sintonia com ele, assim, com uns 3 ou 4 que estão em sintonia com ele, assim, olha, o tempo do menino lá na casa acabou. Ele vai sair. O que vocês querem? Vocês querem sair com ele ou vocês vão continuar lá? O conselho que Preto Velho dá é o seguinte, se vocês quiserem continuar, vocês podem continuar, porque nós não interferimos no livre-arbítrio de ninguém. Mas vai ficar cada vez mais insustentável. E aí, vocês vão ficar lá ou vão sair? Porque vai ficar cada vez mais insustentável. Aí todo mundo fala, não, nós vamos sair. Aí no dia seguinte eles vão lá e anunciam para todo mundo, gente, nós estamos saindo, tá? Muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela gente, obrigado, foi muito bom, foi muito bonito, mas aqui agora está tendo regras que não condizem com o nosso trabalho, vai atrapalhar o meu trabalho, porque o rapaz tem que falar sempre, não tem como fazer com que ele fale uma vez a cada 2 ou 3 semanas, e também não tem como ficar cerceando o que ele fala, porque ele é a voz de Deus. Não tem como ficar querendo cortar o que ele fala, porque da boca dele só saem verdades. Se vocês não estão suportando ouvir as verdades sobre si mesmos, infelizmente, a gente vai ter que se retirar. E a gente vai sair, vai continuar um outro trabalho em outro lugar e vai continuar dizendo as verdades. Quer vocês queiram, quer não. É assim que a espiritualidade faz. Quando ela tenta de tudo e não enxergam, porque se deixaram tomar pelas trevas. E aí o de luz sai, continua o seu trabalho, como ele é luz, como ele é amor, ele emana amor, as pessoas vão sentir, vai vir todo mundo atrás dele. E os outros que estão nas trevas, as trevas entram e se encarrega de destruir com tudo. E não foi falta de aviso. É assim que eles fazem. É assim que eles fazem. E aí, você que é médium, você que está num centro, você acha que ser médium é brincadeira? Quando você começa a ser médium, para querer ajudar os outros a evoluir, pode ter certeza, você entrou numa guerra. Você entrou num ninho de vespeiro, porque o inferno todo, as trevas todas vai vir em cima de você. E se você não estiver vigilante, eles vão te pegar. Não é brincadeira ser médium. Você não pode oscilar, você tem que estar em cima, você tem que escolher, não pode ficar em cima do muro. Ou você é da luz, ou você é das trevas. Escolha. Ou você é da luz, ou você é das trevas. Se você quer continuar nas trevas, é melhor você nem entrar nessa de médium. Porque essas coisas que eu falei aqui agora do coma, pode acontecer sim. Nem sempre será assim. Como eu disse, eles podem fazer com você desdobrado. Quando você for dormir, toda noite ali desdobrando, até que chega a hora que você está bem tomado, e aí acontece isso que eu acabei de falar aqui. Que todo mundo se reúne estabelecendo regras loucas que emperram o avanço, emperram o progresso, o excesso de regras que emperram o avanço. Regras incontestáveis que emperram o avanço. Opiniões incontestáveis que atravancam o progresso. E aí, quem é da luz mesmo, a espiritualidade faz o quê?
tira. Aí as trevas tomam tudo. Porque os outros que estavam ali já estavam nas trevas há muito tempo. E quando o da luz estava ali, ele estava na luz. Então ali naquele centro se mistura os mentores da luz com os mentores das trevas. Os mentores das trevas, as trevas já estão lá, já tomaram o centro há muito tempo. Mas o da luz ainda está ali. Então o da luz, ele está sustentando o centro com a sua luz. Se ele sair, não vai ter mais luz e treva, vai ficar só treva. Entenderam? Isso existe. Os médios que estão em sintonia com a luz estão com os seus mentores de luz ali. E os médios que estão em sintonia com as trevas estão com os seus mentores das trevas. Os da luz não interferem. Não interferem. É assim que funciona, gente. Imagine um centro. Tem médium da luz, que está em sintonia com a luz, e tem médium que está em sintonia com as trevas. Os que estão em sintonia com a luz estão com os seus guias, de verdade, de luz. E eles estão usando ali para as pessoas, para os consulentes. Os que estão em sintonia com as trevas estão com os seus guias, que são das trevas. É desse jeito. Aí, se o da luz sair, os guias de luz vai junto com ele. E os médios que estão ali em sintonia com as trevas continuam com os seus guias das trevas. Então, quando tinha luz e tinha treva tudo misturado, o da luz sai, fica só a treva. Então a sustentação foi embora. O pilar da casa saiu, que o que era da luz estava sustentando tudo. Ele saiu, as trevas tomam conta de tudo. E aí se encarrega de destruir com tudo. Isso acontece em vários centros por aí. Isso acontece em várias igrejas. É assim que as trevas trabalham. Então, o que eu estou falando aqui não é para uma casa, 2 ou 3. Isso aqui acontece em muitas casas. Muitas casas. Estou certo ou estou errado? Você aí que veio de uma igreja séria e aconteceu isso. Você que veio de um centro espírita, você não já viu isso acontecer? Você que já veio de um centro de umbanda bom e não aconteceu isso? Isso acontece o tempo inteiro. Então, gente, isso existe. Vamos refletir? Vamos pensar? Vamos pensar? Vamos colocar a cabeça para raciocinar? O que vocês acham do que eu disse? Eu não estou falando de ninguém em específico. Eu não estou citando o nome de casa nenhuma e nem estou citando o nome de ninguém. Porque o que eu acabei de ensinar é generalizado. Acontece com muitos médiuns. Acontece com médiuns por aí que eu nem conheço. Acontece em casas espíritas, umbandistas e igrejas que eu nem conheço. Acontece com muitos. Então não existe isso de eu estar falando com uma ou duas pessoas ou com um centro ou aquele centro. Não existe. Isso é generalizado, é para todos. Vocês mesmos aí podem me dizer aqui nos comentários se vocês já não viram isso acontecer na sua igreja, no seu centro. Pode colocar aqui embaixo se vocês já não viram isso acontecer, se o que eu estou falando não é verdade. É só isso, gente, para a gente refletir e pensar, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Eu amo muito todos vocês. Todos, sem exceção. Eu disse todos, sem exceção. Todos, principalmente os doentes. Porque eu estou aqui para esses. Principalmente os doentes. Eu amo mais ainda aqueles que me odeiam. Porque eu estou aqui para esses. Muito obrigado. Que Jesus abençoe vocês e Deus esteja nos seus corações.